Então, professora Araceli, nós hoje vamos trabalhar aqui, não é, alguns conteúdos, né, exatamente sobre conceitos e de implementação de sistemas operacionais, que é bem interessante também, conteúdo que já foi visto, né? Isso. E aí é só para a questão do reforço, né, professora? Exatamente, vai ser uma revisão, né, da parte bem conceitual mesmo, uma parte bem resumida dessa disciplina, né, professora? Isso. Então vamos lá, hein? Olha só. Quando a gente começa a falar, né, da aula, primeiro são a questão dos objetivos, né? Então nós temos aqui fazer a distinção entre hardware e software, conceituar e identificar os principais tipos de software, conceituar sistema operacional, que é a nossa disciplina aí, distinguir os diferentes tipos de sistemas operacionais, identificar as funções e serviços que o sistema operacional desempenha nos sistemas computacionais. Então, esse aqui é exatamente os objetivos dessa aula que nós estamos começando agora, né? Então, primeira coisa, o que é hardware, o que é software? Olha só, de antemão, nós sabemos que os softwares são os aplicativos, as instruções que interagem, né, conosco e com o hardware, certo? Aqui para nós, diz-se assim, né? Software é um conjunto de instruções armazenadas em discos ou em chips internos do computador, que determinam os programas básicos, utilitários ou aplicativos que existem para serem usados. Então veja bem, como eles são esse conjunto de instruções, são eles basicamente que fazem o quê? O elo entre nós, usuários, e a máquina. Ou seja, de antemão nós não temos esse acesso diretamente ao hardware, tá? E aí, o que é o hardware, né? É um conjunto dos componentes eletrônicos de um computador, ou seja, processador, memória, disco rígido, monitor, equipamentos periféricos, entre outros. Então, veja bem, hardware, né, é tudo que você consegue manipular, tudo que você consegue pegar, é todos os equipamentos que você consegue interagir a partir de um software, ou seja, o programa. Imagina você com uma máquina, né, e essa máquina ela não possua um software. Então, significa que você possivelmente não consiga trabalhar com essa máquina. Por quê? Porque o software e o hardware é como um casamento, né? Eles precisam caminhar juntos exatamente para que a gente consiga interagir, ok? Então, já sabemos qual é a diferença de hardware, qual é a diferença de software, certo? Vamos à frente aqui. Classificação dos softwares. Veja bem, quando nós falamos em categorias de software, temos 3 categorias: os softwares de sistemas, os softwares de programação e os softwares de aplicação. Interessante sabermos a diferença para quando vocês estiverem lá na frente planejando, programando, né? Vocês saberem que áreas estão atuando e a partir daí saber até as características na hora de desenvolver uma determinada plataforma, tá? Então, nesse caso, nós vamos começar por trabalhar uma definição aqui sobre software de sistemas, ou seja, sistemas, para nós, são os programas responsáveis por controlar o hardware, tais como os controladores, né? Os famosos drivers, de dispositivos que fazem a interface entre os periféricos e o sistema operacional. Um exemplo que tem aqui seria o teclado, né? Então, precisa de um controlador para que o sistema operacional possa receber os dados que você digitar. Veja bem, quando nós falamos em software de sistemas, são aqueles que fazem o controle total da questão do hardware. Ele que vai interpretar o nosso comando e vai enviar exatamente o comando que nós solicitamos ao hardware. Esse aqui foi um exemplo muito simples, que seria a questão do teclado, né? Quando você digita, pressiona uma determinada tecla, o que vai acontecer? O sistema operacional vai enviar
ele vai fazer a conversão, que é um pulso elétrico, né? E a partir daí ele vai verificar qual foi o pulso emitido, vai interpretar numa linguagem de máquina, uma linguagem binária e finalmente vai executar o comando, tá? Então tem todos esses passos e graças a Deus é o sistema operacional que faz esse gerenciamento com muita perfeição. Interessante também quando a gente fala aqui que ele, quando você utiliza um determinado hardware, né? O sistema operacional ele faz o controle, né, desses drivers, ou seja, são aplicativos, né, específicos para um determinado componente, tá? Para um determinado tipo de dispositivo. E a partir desse componente, quando ele é reconhecido pela máquina, pelo sistema operacional, o sistema operacional vai vincular, né, aquele dispositivo com aquele aplicativo que nós conhecemos como driver, né? Por isso, quando você pega uma impressora, por exemplo, e instala numa máquina e depois pega essa mesma impressora e instala em outra máquina, pode ser de sistema operacional ou não, ele precisa de um driver adequado e específico para que o sistema possa reconhecer de forma adequada e, a partir daí, te disponibilizar todos os recursos desse componente, tá? Então, isso seria para nós um software, né, de sistema. Quando nós falamos aqui em software de programação, nós temos o quê? Que são programas para criar outros programas. Olha só que legal. Vocês estão fazendo um curso que vocês vão desenvolver algumas aplicações. Então, no caso, você vai precisar de um aplicativo para poder te permitir, possibilitar que você crie novas aplicações, tá? Então, tais como linguagem de programação, compiladores e outras ferramentas para produzir softwares, né? E aí, como exemplo, nós trouxemos o Java, o C#, o Python e tantas outras linguagens, Visual Basic, e aí tantas outras linguagens existentes que são necessárias para você fazer o desenvolvimento de uma nova plataforma, certo? Então, nesse caso, nós falamos que são software de programação, ou seja, eles permitem você criar programas para que o sistema operacional também possa reconhecer e aí vai, ok? Um outro definição de software que nós temos são os softwares de aplicação, ou seja, programas de negócios. Esses negócios, eles envolvem o quê? Processadores de texto ou editores de texto, como nós temos aqui. Envolve apresentação, software de apresentação, planilhas eletrônicas. Nós conhecemos bastante, por exemplo, o pacote Calc, Writer, o Impress, né, do pacote BR Office. Da Microsoft, que é mais comum nós utilizarmos, entra lá o Word, o Excel, o PowerPoint, tem o Access, certo? Então, esses são os pacotes ou programas de negócios que nós chamamos. Também estão incluídos nessa categoria programas educacionais, ou seja, jogos, aplicações de multimídia e telefonia, certo? Então, nós temos aí nesses softwares de aplicações aqueles aplicativos não somente para entretenimento, como também os softwares responsáveis para que nós possamos estarmos criando, né, planilhas, textos que vêm auxiliar os negócios, tá? Então, as empresas, de um modo geral, elas utilizam, fazem parte, utilizam esses pacotes aí de aplicativos, que nós chamamos de aplicativos para escritório. E existem tantos outros, por exemplo, o Works, né? Também é um pacote um pouco com menos recursos, mas também que dá para você criar uma planilha, dá para você processar, criar um texto no seu processador, uma apresentação, tá certo? Então, aqui nós temos o software de aplicação. Nós vamos dar uma olhada agora em um vídeo, né, que a gente vai verificar, no caso, o que é sistema operacional para as pessoas, tá? Vamos lá? O sistema operacional é responsável por gerenciar recursos no computador, como dispositivos e também a memória. Mas o que as pessoas na rua pensam sobre o assunto? Confira comigo agora. Você sabe o que é um sistema operacional e para que ele serve? Mais ou menos. É tudo relacionado ao computador.
né? Eu trabalho com isso, a gente trabalha com isso. Acho que são vários programas que estão relacionados ao computador. O sistema operacional é muito importante, uma ferramenta muito importante no nosso dia a dia. Todo e qualquer cidadão que vai desenvolver qualquer atividade, ele depende dessa ferramenta. Serve para gerenciar os arquivos do computador. É um pacote de softwares, né, que nós utilizamos no computador, que faz todas as informações do computador serem decodificadas. O sistema operacional é um programa que gerencia todos os outros softwares que são instalados no computador. Aí nós temos vários sistemas operacionais, nós temos o Linux Educacional 4.0, futuramente 5.0, que é um software educacional feito pelos laboratórios de informática educativo, né, do Proinfo, um programa federal. Temos o Windows também, que tem várias versões no mercado, atualmente o Windows 8, né, futuramente não sei, 9, né, aí tem a tecnologia ela vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né, de acordo com as necessidades. E temos também, através do ambiente Linux, nós temos Mandrake, outros também que são sistema operacional, de acordo com a necessidade da empresa, né? É um sistema, é um software livre, né? Que ele se modifica. Já o Windows é um sistema fechado, como também temos o sistema da Apple, né? Temos o iOS, e nos celulares, smartphones, temos os Android, né? Aí cada um com a sua finalidade. E qual o sistema operacional que você utiliza? Eu utilizo mais o Windows 2007. O Windows. É Windows? Você já utilizou o Linux? Faz muito tempo. Sentiu dificuldade? Um pouquinho. Acho que quando eu comecei a mexer com o computador, aprender a mexer com o computador, mas a gente vai aprendendo, de tudo a gente aprende, né? A dificuldade é assim, quando a gente não tem domínio, mas com o passar do tempo você vai dominando. Nunca utilizei o Linux. Sim, conheço o Linux. Nós utilizamos o Linux no núcleo de tecnologia educacional, inclusive na rede pública, nas autarquias, nas empresas. Nas empresas públicas, nós somos praticamente obrigados a utilizar o Linux, por ele ser um software livre. Viu só quantas respostas diferentes? Tchau, bons estudos e até a próxima! E então, sabemos o que é um sistema operacional? Todo mundo entendeu? Então, olha só, vamos aqui a um conceito mais bem elaborado, né? É um programa que atua como intermediário, a ponte, né, entre o usuário e o hardware de um computador. Então vamos entender que um sistema operacional aqui, ele é a ponte, ele é um elo entre nós e exatamente o equipamento, o hardware, tá? E dessa forma, ele vem facilitar com que a gente tenha de forma mais tranquila, né, vamos dizer, esse acesso à máquina. E a partir daí ele consegue traduzir, interpretar os comandos que nós solicitamos para a máquina, mesmo porque nós não conversamos em linguagem binária, né? Eu não consigo conversar com vocês com zeros e uns, apenas a máquina que ela conversa entre seus componentes, né, os seus periféricos, e aí depois o sistema operacional traduz para que a gente possa entender aqui em cima, né? Um outro conceito seria, uma camada de software colocada entre o hardware e os aplicativos, aqueles programas que fazem as tarefas dos usuários do computador. Então aqui, olha, já diz que ele é uma camada, né, de software colocada entre o hardware e os aplicativos. Veja bem, nós precisamos do sistema operacional. Eu abro um determinado aplicativo. Quando eu clico em cima de um ícone de um determinado aplicativo, o sistema operacional vai fazer a interpretação e vai entrar em contato com o aplicativo para que ele seja aberto. Ah, é simples assim? Não, o sistema operacional vai observar, vai analisar se tem recurso disponível para que aquele programa, naquele momento, possa ser aberto. Então é por isso que ele precisa, porque o sistema ele gerencia todo o contexto que nós temos a nível computacional. Então tudo passa por ele, tá? E aí
fornece ao usuário uma interface amigável, ou seja, com o passar do tempo a gente observou que os sistemas operacionais eles são muito simples. A interface dele é bastante intuitiva, não é? Você dá uma olhada, observa o ícone, clica nele. Por quê? Que pelo desenho daquele ícone, pelaquela imagem, você já consegue deduzir exatamente qual função que você quer. Então, dessa forma ficou muito fácil mesmo, tá? Gerencia o hardware controlando de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador. Ele coloca aqui controlando, né, de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador. Ou seja, qualquer informação que você solicita, então não existe aí furar a fila no sistema operacional, tá? Então, você vai fazer a solicitação de uma determinada informação, vai executar um comando, o sistema operacional vai interpretar, mas antes disso ele vai observar quantos comandos estão na tua frente e se naquele momento aquele recurso que você solicitou está em uso ou não. Se estiver em uso, consequentemente você vai aguardar um pouquinho até que aquele recurso seja liberado para finalmente a tua solicitação seja executada, tá? Então, ordenada e eficiente o acesso ao processador, à memória e aos dispositivos de entrada e saída pelos aplicativos que os disputam. Então é exatamente isso, há uma regra, há uma norma, né, que ela é cumprida muito eficientemente pelo sistema operacional, ou seja, como nós comentamos anteriormente, não existe furar a fila. Então, ele primeiro faz uma análise para poder liberar o recurso para que você possa estar utilizando aí de forma muito eficiente e sem dar erros, né? Nós temos de novo aqui um outro vídeo que vai complementar essa informação para nós. Vamos assisti-lo? Olá! Você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? É manutenção, é assistência, tudo isso. Sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelhos, notebooks, algumas coisas em informática. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. O sistema operacional eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, tendo sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional, nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, né, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, né? A parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador. Enfim, ele gerencia a parte de redes, ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, assim. A parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes do computador, ele é responsável por tudo isso.
E aí? Sem problemas agora? Então, olha só. Quando a gente começa a falar de sistema operacional, né, primeiro há inúmeros sistemas, cada um com características muito bem distintas, né, mas que tem a mesma fundamentação aqui teórica. Ou seja, qual é a função do sistema operacional? Interpretar os comandos, né? Ele é o elo entre nós, usuários, e a máquina. Sem um sistema operacional, nós não conseguiríamos conversar com a máquina, mesmo porque nós não falamos, a nossa língua não é binária, né? Isso ia dificultar bastante, tá? Então, nós temos aqui algumas coisas, né, que nós podemos estar refletindo. Por exemplo, o hardware, ele fornece os recursos necessários de computação, como o processador, como a memória e os dispositivos de entrada e saída. Então, veja bem, como o hardware tem essa função de estar para nós, né, fornecendo tais recursos, porque se é ele que gerencia, só ele sabe o que você tem, o que você precisa. E só ele sabe se existe os recursos à disposição, disponíveis. Imagine só, você vai fazer as compras de supermercado. Antes, quem administra a casa não vai dar uma olhada? Não sabe o que tem? Não sabe o que está faltando? Então é basicamente isso, o sistema operacional ele vai administrar, certo? Como no contexto geral, tudo passa por ele. Então, nada entra na máquina sem que o sistema operacional tenha conhecimento, tá? E aí, quando existem alguns conflitos, né, mesmo de hardware ou de aplicativos, às vezes a máquina ela fica ali em modo de espera, né? Porque o sistema operacional está tentando resolver esses problemas. Então, às vezes a máquina realmente que nós chamamos, ela para de funcionar, ela trava, né? Ou às vezes ela retorna ao ponto onde nós estávamos trabalhando, tá? Então, ela tem essa função de administrar tudo o que acontece no sistema computacional. Um outro ponto que a gente pode enumerar aqui é que os softwares, tá? São os aplicativos, ou seja, todos os programas que estão no sistema, né? Nós temos ali, no caso, né? Todos eles, software, é o quê? É qualquer aplicativo. Ah, mas é só uma calculadora, é um aplicativo. Ah, é um AutoCAD, é um aplicativo. Ah, é um PageMaker, é um aplicativo, tá? Então, todos os programas que necessitem de um sistema computacional para entrar em execução é conhecido, é denominado como um aplicativo. O sistema operacional utiliza os recursos do hardware. Sim, o sistema operacional ele vai trabalhar em cima do que tem à disposição de equipamentos. Vamos lá, você vai fazer a construção, você vai construir uma casa, você vai fazer um bolo, coisa mais simples, né? Então, você vai precisar de utensílios, você vai precisar de ferramentas para você começar a construir uma casa, para você começar a fazer um bolo, né? Então, exatamente isso. O sistema operacional, digamos que ele seja ali a receita, né, do bolo, tá? E aí, no caso, é ele que vai verificar qual é a hora exata que cada ingrediente vai entrar, cada ferramenta vai ser utilizada, mesma coisa na construção da casa. Vai utilizar, primeiro, o projeto, vai identificar quais os pontos iniciais para o desenvolvimento desse projeto e, a partir daí, a construção em si, tá? Um outro ponto que nós temos aqui, né, é a comparação. Vamos fazer aqui uma analogia, né, entre um competidor de Fórmula 1 e o próprio computador. Primeira coisa, o que esses dois têm em comum? Todos querem alcançar um determinado objetivo. Esse é o ponto de partida para todos eles. Só que, quando nós falamos aqui, o hardware, nós vamos corresponder aqui ao carro. E o software, nós vamos colocá-lo como sendo o piloto, certo? E o objetivo, ganhar a corrida. O que acontece aí? O hardware é o carro, ou seja, o aparato tecnológico. Ele é uma máquina. Imagina esse carro simples, sem combustível. Ele já não funciona, certo? Aí você tem um software, né? E esse software é aqui para nós o piloto. O piloto, ele é o responsável por atribuir tarefas, ações a esse hardware, certo? E aí o objetivo
Exatamente, ganhar a corrida. Só que, se o piloto sair correndo sem o carro, ele não vai ganhar a corrida, porque tem adversários, né, altamente competitivos que já foram embora no seu carrinho. Se você pegar apenas o carro também não sai do lugar. Por quê? Porque ele precisa de alguém para administrar essa máquina, certo? Então nós temos que entender que o hardware, ele não funciona sem o software, há uma dependência gigante. E o software não funciona sem o hardware. Mesma coisa, copia um aplicativo, deixa numa mídia, num pendrive, num DVD, guarda. Se você nunca tiver um computador, significa que você nunca vai conseguir interagir com esse programa. Por quê? Porque é necessário ali um equipamento, um hardware, para você. Esse hardware tem que ter um sistema operacional para que você possa utilizar esse determinado aplicativo. Não é, professora Araceli? Exatamente, professora. O interessante também é que vocês, como, né, devem ser usuários frequentes de um computador, então vocês vão conseguir assimilar bem essa teoria com a prática, né, professora? Porque todo esse conteúdo, todos esses conceitos de sistemas operacionais, você vai poder aplicar na prática, porque no dia a dia você está ali usando o sistema operacional, né? Que, diante de tudo isso que a professora falou, é o gerenciador, né? Como um exemplo, a empresa, né? Tem um gerente, aquele que vai definir, né, os horários de chegada, de saída, a função de cada pessoa dentro daquela empresa. Então, o sistema operacional faz todo esse gerenciamento. E você pode estar assimilando esse conteúdo totalmente na prática, no seu dia a dia. Isso, então, perfeito, professora Araceli. Vamos lá, vamos continuar aqui a nossa revisão. Funções do sistema operacional. Primeira coisa, primeira função, né? Não permite aos aplicativos do usuário acesso direto ao hardware. O que é isso, então? Então eu não posso chegar lá no equipamento e mandar ele fazer alguma coisa que ele não vai fazer. Pega lá a impressora. Impressora, faça isso. Se você não tiver um aplicativo que faça essa ponte, consequentemente, esse hardware, esse periférico, ele não vai fazer absolutamente nada. Então, os pontos, né? Primeiro, para esconder a complexidade da máquina e possibilitar ao usuário operá-la sem conhecimento da sua estrutura interna. Que coisa boa, maravilhosa essa, né? Veja bem, quando você começa a observar uma máquina, abra lá uma máquina, só abra, viu, gente? Pelo amor de Deus. Abra a máquina, dê uma olhada nos componentes internos. Quantos fios, quantas placas. Começa a contar os parafusos ali. Quanta coisa tem numa caixinha pequenininha. Muitos componentes. E todos eles interessante, têm uma função bem definida e características diferentes, ou seja, para que funcione de forma ordenada, são necessários aqueles controladores, lembram? Nós falamos agora há pouco os controladores, os drivers, que fazem cada componente que está ali, né, interligado um com o outro, ser reconhecido pelo sistema. E somente a partir daí é que nós, usuários, podemos ter acesso a esse hardware, tá? Então, segundo ponto aqui, evitar a instabilidade do sistema devido a problemas de comunicação entre aplicativos do usuário e dispositivos de entrada e saída. Já imaginaram? Você compra vários tipos de dispositivos de entrada e saída com várias características muito diferentes uma da outra. Então, se não tiver esse preparo do sistema operacional para que ele possa reconhecer essa diversidade de componentes, né, de dispositivos de entrada e saída, você consequentemente não iria poder utilizar qualquer tipo de mídia, por exemplo, qualquer tipo de pendrive, qualquer marca, qualquer capacidade nos computadores, tá? Então, ele seria aceito, reconhecido por uma categoria de sistema operacional e por outro não. Então, como o sistema operacional hoje nós falamos que ele é inteligente, né? Então ele consegue deixar estável o sistema e te dar
essa gama de opções, ou seja, nós podemos estar adaptando, conectando a nossa máquina vários tipos de hardware que ele pode até demorar para reconhecer, quando esse driver ele não vem embutido no sistema operacional. E quando não vem, aquele novo periférico que você adquiriu, ou está na internet, não é? Ou ele está mostrando ali uma certa mídia, um DVD, que você vai fazer a instalação para finalmente o sistema operacional poder reconhecer. Tá? Então, existe essa forma e graças, né, ao sistema não dá conflito. Tá? Outra função do sistema operacional aqui, controla, gerencia o acesso aos recursos do sistema de forma justa, organizada e protegida. Opa, como é que é isso? Esse negócio de forma justa, né? Veja bem, tem pessoas que você está lá numa fila, está lá numa casa lotérica, na fila de um banco, sempre não tem um gaiato, você fica observando. Ele não quer furar fila? Às vezes consegue, né? Você gosta disso? Você está lá na fila, lá atrás, tem 200 pessoas na tua frente e você vai ficar sorrindo porque alguém passou na tua frente? Então vamos entender isso aqui um pouco dentro do sistema operacional. Todas as ações que você solicita são chamadas de eventos. Tá? Esses eventos, eles são identificados pelo sistema operacional. Ele vai avaliar se naquele momento está disponível aquele recurso e se tem memória suficiente e processamento suficiente para te atender. E se não tem ninguém na fila. Porque se tiver um evento em execução, você vai ter que aguardar. Tá? Se tiver, por exemplo, um evento que está em execução, um outro evento que foi solicitado antes e ele está em execução e foi utilizado um recurso que você solicitou naquele momento, você vai ter que aguardar. Tá? Então, dentro do sistema operacional, o sistema ele é muito bem sincronizado com os recursos que estão disponíveis, exatamente para não dar conflito e nem dar travamentos nas máquinas. Por isso que eles funcionam bem, são bem estáveis. Tá? Então, olha, nesse ponto, não se restringe aos recursos de hardware, mas também a informações, como arquivos e pastas. Esse aqui é um outro ponto importante, né? Nós temos aí, abre o sistema operacional, entra lá no gerenciador de arquivos dele, você vai observar que tem muitos arquivos, todos eles muito bem gravados, armazenados em pastas, em subpastas que nós conhecemos como diretórios, subdiretórios, né? Que você pode até visualizar por categorias bem definidas já pelo sistema operacional. Então, a partir daí a gente consegue visualizar melhor. E ele sabe alocar, sabe o endereço que foi dado a determinado arquivo, que quando você clica, ele vai buscar essa informação lá exatamente aonde está naquela mídia, naquele HD, certo? Então ele vai buscar perfeitamente naquele local, sem gerar nenhum tipo de transtorno, mesmo que aquele local pequenininho, ele tenha sido utilizado com aquele arquivo, né? E esse arquivo de tão grande, vamos dizer assim, né? Não deu naquele espaço. Então, o que vai acontecer? Ele vai dividir aqui em 2 pedaços, vai colocar em locais separados. Mas quando você solicita aquele arquivo, o sistema operacional vai remontar os dois, ou seja, ele vai pegar as 2 partes, vai montar um e vai enviar para você. Tá? Aqui nós temos exemplo, né? Quando executa vários aplicativos simultaneamente, controla quem está usando qual recurso. Então, essa aqui seria a segunda função, no caso, do sistema operacional. Tá ok? Terceira função, garante os pedidos de recursos. Ou seja, você solicitou uma ação, um evento. O que vai acontecer? Esse evento, ele está ali na ordem, na fila de espera. Vai ser executado? Sim, desde que você tenha calma. Aí é quando tem usuários e usuários, né? Ele clica, a máquina já está superlotada de aplicações abertas, né? Vários arquivos pesando, às vezes está na internet com vários sites abertos. O que acontece? O usuário clica intermitentemente naquele ícone, naquele arquivo. Então, cada clique
que você dá para abrir, o sistema operacional está gravando como um novo evento, uma nova tarefa. Vai chegar um ponto que você clica tanto, né, desesperadamente, num determinado aplicativo, num determinado arquivo, que o sistema operacional não vai ter mais recurso para poder dividir entre aqueles eventos. Por quê? Porque você não esperou. Você clicou inúmeras vezes naquele arquivo sem aguardar um pouco. É o que exatamente acontece quando as pessoas elas estão muito ansiosas, né, em abrir determinados arquivos. E aí, quando falta recurso, o que o sistema operacional faz? Ele para a máquina, ele trava a máquina. E muitas vezes a máquina ela não retorna mais quando é obrigado, né, nós somos obrigados a dar um Ctrl Alt Delete para que ele retorne. A gente dá um boot na máquina para ela retornar, que daí apaga tudo que estava na memória, apaga tudo que estava na fila de execução, então zera tudo. Aí quando você clica, né, retornou o sistema, retornou a máquina perfeitinha. Quando você clica naquele aplicativo, ela executa muito bem. Mas por quê? Estava com erro? Não, é porque não tinha mais recurso suficiente para executar mais um aplicativo, tá? Então, olha, aqui no quarto nós temos média utilização dos recursos. O sistema operacional ele precisa fazer essa medição para perceber quanto que ainda há de recursos para utilização para o fatiamento dos novos processos. Resolve conflitos de diferentes programas, isso aqui tranquilo. Deve fornecer uma visão estruturada e organizada das informações, independente dos diferentes dispositivos de armazenamento. Então, essas aqui são algumas das funções do sistema operacional, tá? Nós temos aqui tipos de sistemas operacionais. Então, existe categorias desses sistemas? Sim. Vamos ver como é que eles classificam, tá? As categorias aqui. Primeiro, eles são classificados em função de duas situações. Número de programas executados simultaneamente e a outra situação é número de processadores por ele controlados. Então, nós podemos ter essas duas situações aí no caso de novas máquinas, né? Então, vamos a elas aqui. Então, os tipos de sistemas operacionais são classificados em 3 categorias. A primeira categoria são os sistemas monoprogramáveis, ou conhecidos como monotarefa. A segunda categoria são os sistemas multiprogramáveis, ou simplesmente multitarefas. A terceira categoria são os sistemas com múltiplos processadores, tá? Então, nós temos aí 3 categorias bem distintas. Na primeira, os monoprogramáveis ou monotarefas apresentam como características que todos os recursos de hardware estão a serviço de um único processo. Segundo ponto aqui é que restringe-se a execução de um único programa, um único processo e único programa. Então, veja bem, esses monoprogramáveis, eles acessam um aplicativo de cada vez, não mais do que isso, ok? Na segunda aqui, nós temos as características dos sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. A UCP, ela é compartilhada juntamente com uma área da memória, não é? Então, o que é isso? Veja bem, isso é uma característica. Primeiro, nós temos que enganar o sistema operacional. Para enganar, ele utiliza esse artifício aqui. Vamos juntar a nossa memória com o processador e aí o sistema operacional ele vai achar que foi duplicado, triplicado, né? Aquela capacidade. Então, é assim que ocorre esse gerenciamento. O sistema ele vai alternar a execução dos programas, dando uma falsa impressão ao usuário de que os programas estão sendo executados simultaneamente. Agora, como é que isso ocorre? Veja bem, se, teoricamente, né, nós temos um acréscimo de memória, né, um acréscimo de processamento, de desempenho, então, consequentemente, os sistemas eles serão executados mais rapidamente, ou seja, aquela fila que você estava numa posição
bem ruim, 200 pessoas na tua frente, aqui não vai ter muito não. Você vai ter 2, 3 pessoas na tua frente. Então, consequentemente, você será mais rapidamente atendido, tá? E assim, ele fragmentando e até utilizando os recursos, né, de memória, ele facilita o desempenho melhor da máquina, tá? Nos sistemas multitarefas ou multiprogramáveis, apresentam as seguintes características. Possui uma taxa de utilização dos recursos da máquina acima de 90%. Isso já é muito bom, tá? Ou seja, você consegue, nós conseguimos utilizar nessa máquina 90% dos recursos dela. Ou seja, o sistema operacional, a cada dia, ele está mais enxuto. Tá? Ele está muito mais eficiente, o desempenho dele está muito otimizado, então, para nós, é muito bom, né? Nós temos aí uma máquina bastante veloz. Segundo ponto, redução do tempo de processamento e a execução de vários programas concorrentes. Questão desses programas concorrentes, né? Exatamente quando você abre vários programas que nós achamos que é simultâneo, mas não é, né? Você clica num, você clica no outro, abre outro, né? Então, a partir daí, ele tem, o sistema operacional, né? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que administrar bem os recursos para que todos os aplicativos abertos naquele momento possam ser executados. E que quando você clicar num aplicativo que está no segundo plano, o que vai acontecer? Quando você retornar aquele outro, ele vai mostrar para você exatamente o ponto que você deixou anteriormente, tá? Sistemas com múltiplos processadores também apresenta. Única diferença em relação aos sistemas multitarefas é que possui mais de 2 processadores. Então, que legal! Processador, nós sabemos que é a unidade central de processamento, né? O cérebro. Imagina você com mais 2, 3, 4, 8 cérebros aí, seria ótimo, né? Então, permite a execução paralela de tantos programas quanto forem o número de processadores do sistema computacional. E aqui, no caso, atendem aplicações com alto poder de processamento. Então, veja bem, como ele tem mais de um cérebro, né, consequentemente ele pensa mais rápido. Ele determina atribuições ao sistema computacional mais rapidamente. Então ele consegue perceber, ele tem uma visão macro e micro muito boa do aparato tecnológico que está ali. Exatamente porque ele tem mais recurso, então ele é muito mais dinâmico, né? Outras características desse tipo de processador, né, é que apresenta como vantagem a redundância, que permite ao sistema continuar a funcionar, mesmo quando um dos processadores falha. Ou seja, o que é redundância? Tudo que acontece num é igual, é similar ao que está acontecendo no outro processador. Se um deles falha, não tem problema nenhum. O sistema computacional vai continuar da mesma forma. A diferença é que ele vai ficar um pouquinho mais lento, mas ele não vai parar. Diferente dos outros, que ele simplesmente travava, né? Aí já era um grande problema, tá? Então, ocorrendo o balanceamento de carga que permite dividir as tarefas. Então, esse é um ponto muito diferente dos anteriores e que dá exatamente esse boom, né, para esses novos sistemas operacionais. Além, é claro, se você tem um sistema computacional muito mais veloz, né, o desempenho dele é muito bom em relação aos anteriores. Você vai ter uma redução de energia elétrica, né? Então envolve aí vários fatores que tem como ponto fator positivo, né, para o uso desse tipo de tecnologia, tá? Mas qual sistema operacional utilizar, não é, professora Araceli? Tem mas tem tantos sistemas hoje no mercado, qual será que nós podemos utilizar? Qual é o critério, professora, que a gente poderia colocar aqui para utilizar? Como seria? Bom, o critério principal, né, é ver qual é a sua necessidade dentro daquilo que você vai precisar no seu sistema, né? E então o próprio usuário que já conhece um pouco, né? Então ele já sabe mais ou menos qual a necessidade dele, né? E além disso, né, tem também o acesso, né, aos dispositivos de entrada e saída, que é um dos critérios, né? O que você vai precisar acessar, o que não vai, né? E também a memória, né, professora? Que você tem que saber
quantidade de memória que você vai precisar, dados que você vai precisar armazenar ali, enfim, são mais ou menos esses critérios. Isso, então olha só, nós temos aí 2 fatores principais, como a professora Araceli já pontuou, né? Determina um tipo de sistema operacional adequado para cada configuração. Primeiro, como que é feito o acesso aos dispositivos de entrada e saída? Nós sabemos que dependendo do dispositivo de entrada e saída, nós temos alguns problemas. Será que tem um drive específico, né? Será que aquele drive ele vai funcionar nesse tipo de sistema operacional? Já imaginou? Você pega lá um drive que funciona no Linux, ele vai funcionar no sistema proprietário? Acredito que não, né? Tem diferenças aí. Então, nesse caso, esse é um dos fatores que a gente tem que observar ao utilizar um sistema. Outro ponto, como que a memória principal é conectada ao sistema computacional. Haja visto que a memória, ela é amiga amicíssima do processador, né, professora? Por quê? Exatamente. Dependendo da ação que é feita e dependendo como foi planejado, a UCP, por exemplo, a cache, ela já vem direcionada para trabalhar diretamente com a UCP, né? Otimizando mais ainda a execução das atividades. Então, dependendo de como ela é tratada, ela vai melhorar, aumentar ainda muito mais o desempenho, ou seja, o tempo de espera que nós vamos ali ficar na fila é muito menor. Muito significativo, tá? Então, isso dá, vamos dizer, uma grande mudança com relação até à nossa forma de trabalhar um sistema computacional. Antigamente nós clicávamos num, estávamos muito felizes, né? Clicávamos em outro sistema, outro programa, né? Uma coisa interessante, nós viemos aí de uma velocidade com sistemas computacionais e agora parece que nós paramos um pouquinho. Você abre teu smartphone e você tem que caminhar na velocidade do smartphone. Já observaram isso? Então aquelas pessoas que eram muito ansiosas, o que está acontecendo? Ela está aprendendo a esperar o smartphone dar o resultado. É ou não é? Quem é que passa por isso aí? Espera. E nós somos muito pacientes, né? Então, quem não tinha aquela paciência teve que aprender, porque senão não consegue utilizar um smart, porque ele é extremamente lento em comparação a sistemas operacionais, esses outros portáteis, a uns desktops, e a gente observa isso com muita facilidade, né? Então nós aprendemos, regredimos um pouco, né? Mas a questão da facilidade foi o móvel, né? Você consegue colocar no bolso o teu computador, vai embora, ali você manda um e-mail, abre uma página da web, faz uma transação bancária. Então nós temos todas essas vantagens, né? Coisa que quando você tinha uma super máquina, um notebook na tua frente, um desktop na tua frente, um supercomputador, você conseguia fazer coisas muito mais rapidamente, mas você não ia carregar um peso deste tamanho debaixo do braço, nem dá para colocar no bolso, né? Então essas são vantagens e desvantagens que esse mundo tecnológico traz para nós, tá? Então, nós encerramos aqui a nossa revisão, né? Espero que vocês tenham acompanhado bem todas as aulas e mais do que nunca, né? A gente vem aqui, pelo menos eu, a professora Araceli, agradecer os momentos que estivemos juntos, né? Esperamos aí estarmos contribuindo, não somente para vocês, mas que vocês também contribuíram bastante comigo, né? Pelos chats, pelos e-mails que eu recebi, né? E aí nós estamos agradecendo até mesmo a participação de todos os polos, não é, professora Araceli? E isso, quero também, né, deixar aqui também as minhas considerações, né, professora? Agradecer a participação de vocês, agradecer também aos comentários, as dúvidas. Existem algumas dúvidas que eu já respondi aos alunos aqui agora. E desejo a vocês uma boa prova e que vocês, assim, possam ter assimilado bem o conteúdo, né, professora? Eu espero que sim, né? Então, boa prova, pessoal.